Olá, pessoal! Então, nós vamos dar continuidade hoje ao reino protoctista ou protista. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouco sobre os protozoários, suas características e as doenças que eles nos transmitem. Seguindo hoje o reino protista ou protoctista, nós vamos estudar então um pouquinho sobre as algas. Revisando então as características desses seres vivos, as algas são seres autótrofos, ou seja, são fotossintetizantes. Então as algas são muito importantes porque elas realizam a fotossíntese, liberando grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Além disso, essas algas, principalmente as algas unicelulares, elas formam então o fitoplâncton, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Bom, essas algas, elas possuem alguns pigmentos, entre eles, o principal é a clorofila A. Tem a clorofila B, C e D como acessórios. As xantofilas, que são pigmentos amarelados, e os carotenos alaranjados. Então, as algas têm esses pigmentos, que fazem parte, então, lá da constituição da célula. Nós vamos ter algas unicelulares, formadas por uma única célula, e vamos ter algas multicelulares, formadas por várias células. Aqui, gente, eu listei alguns filos principais de algas unicelulares, e aqui os principais filos, ou divisões das algas pluricelulares. Então, nós começamos aqui, algas unicelulares, formadas por uma única célula, fazem então parte do fitoplâncton, tá? Então, a gente vai relembrar lá uma coisa importante, que as algas então fazem um papel de produtores nos ecossistemas, Então, as algas, elas vivem em água doce, água salgada, em locais de bastante umidade. Então, elas são a base da cadeia alimentar, principalmente marinha, Então, vale a pena reforçar essa característica, esse nível trófico de produtor nas cadeias alimentares. Aqui nós temos o primeiro filo, a euglenofita. São algas de água doce, são unicelulares de água doce. E elas têm uma característica, que possuem o vacúolo contrátil, que elimina o excesso de água que entra na célula dessas algas por osmose. Então, ela vai fazer um processo de osmorregulação, porque se começa a entrar muita água dentro da célula, no momento ela vai romper. Então, este vacúolo fica impulsionando a água que entra para fora da célula. Tá? Isso acontece lá nos protozoários também, em alguns protozoários. Esses aqui, então, de água doce. Exemplo deste protozoário é o Glena viridis. Tá? Aqui, bacillariofitas. Tá? Elas têm essas algas, são unicelulares com parede celular de sílica. Então, essa parede celular de sílica, ela forma uma carapaça. Essa carapaça das diatomáceas, que são exemplos de bacillariofitas, elas vão se depositando no fundo da água e elas acabam formando, sendo usadas para fabricação de tijolos, o diatomito, usado em tintas, então usado na indústria. Tá? Aqui, as pirrofitas, ou também chamado então de dinoflagelados, ou pirrofícias, como são chamadas também. Essas algas então unicelulares, elas formam, quando se reproduzem de forma exagerada, elas causam o fenômeno da maré vermelha. Este fenômeno da maré vermelha, quando ele acontece no mar, ele então recobre a superfície, uma coloração que vai de marrom, a vermelho, então por isso maré vermelha. Geralmente a proliferação excessiva dessas algas, liberando substâncias tóxicas na água, causa a morte de peixes, tá? Então isso é um fenômeno importante, causada pelas pirrofícias ou chamadas de dinoflagelados, porque elas têm dois flagelos na sua célula. Então, estas três
divisões aqui, ou filos, nós vamos ter de algas unicelulares, né, encontrados na água doce ou na água salgada, tá? Aqui, as algas pluricelulares ou multicelulares, tá? Nós vamos ter aqui as clorofitas ou clorofícias, né? Que são as algas verdes, tá? Então, bem importante aqui. Nós temos, por exemplo, a alface do mar, que é uma alga verde bem comum no mar, né? A uva, tá? Elas formam juntamente aqui, ó, essa alga verde, junto com os fungos, elas vão formar estruturas chamadas de líquens, né? Que a gente vê recobrindo troncos de árvores, né? São bioindicadores de poluição, tá? Então, os líquens são bem importantes, né? Também nos ecossistemas, tá? Formado, então, de uma junção, né? De uma relação mutualística entre um fungo e uma alga. As fiofícias aqui, divisão faiofita, né? Fiofícias são algas pardas, tá? Um exemplo dessas algas pardas, então, é o sargaço, bastante encontrado também, que são algas flutuantes, tá? Algas pardas, algas marrons, tá? Nós temos aqui as rodofícias, que são as algas vermelhas, tá? Um exemplo, então, que eu coloquei aqui é a porfira SP, tá? Essa aqui, particularmente, ela é usada para fazer o sushi, né? Então, as algas, no geral, elas são bem utilizadas, né? Muito utilizadas na culinária, né? Elas são utilizadas aqui em laboratórios, tá? O agar, que é extraído de algas vermelhas, ele é usado para o cultivo em laboratórios de micro-organismos, tá? Também é usado na fabricação de cápsulas gelatinosas. Então, assim, substâncias que nós encontramos bastante nas indústrias, né? Em espessantes, né? Aqui nós vamos encontrar aqui nessas algas também, né? A algina aqui, os alginatos também, nas algas pardas, né? Usadas como espessantes também, sorvetes, cremes, pudins. Então, no geral, as algas têm, né? Além da função de produção, né? De oxigênio, formação ali do fitoplâncton, produtoras nos ecossistemas, elas são muito utilizadas na indústria alimentícia, né, nos laboratórios, né, em vários produtos que a gente consome, nós vamos ter essas algas presentes e a gente muitas vezes, né, consome e não sabe que tem algum extrato, alguma coisa de alga, né, também em shampoos, né, em cremes a gente vai encontrar muito algas marinhas principalmente, tá? Para nós finalizarmos, vamos falar rapidinho sobre a reprodução. Ela pode ser assexuada, tá? Nas unicelulares vai ter a divisão binária, onde ela vai se partir a célula em duas, dando origem a dois organismos idênticos. Já outros tipos de algas, também multicelulares, elas vão produzir esporos biflagelados, né, que se movimentam. Zoósporos também, né, vai ser um tipo de reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, nós vamos ter, sim, nas algas, em algumas algas unicelulares, a formação de gametas, prestem atenção, por mitose, né, diferente dos animais. Nas algas, então, esses gametas exclusivamente são produzidos por mitose. Após a fecundação, forma uma célula ovo ou zigoto diploide, tá? Então, em algumas espécies de algas, nós vamos encontrar alternância de gerações ou metagênese, que é quando nós temos uma parte do ciclo de vida haploide e outra parte do ciclo de vida diploide. Até uma próxima, pessoal. Tchauzinho. Tchauzinho.